Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Confesso que eu não ia gravar a respeito desse assunto, justamente porque nós já temos aqui no canal vários vídeos a respeito desse assunto, mostrando o catecismo da Igreja Católica, mas muitas pessoas vieram conversar comigo através do WhatsApp, falando: Tiago, você precisa gravar para falar a respeito dessa situação, justamente porque as pessoas veem seus vídeos, gostam dos seus vídeos. Então, eu quero falar a respeito dos cantores católicos que saíram do armário no dia de ontem, hoje, está repercutindo grandemente nas redes sociais. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a Igreja Católica, ela condena o pecado. Uma relação homossexual que chega nas vias de fato, que é 2 homens e 2 mulheres praticando o ato sexual, é pecado. O pecado da homossexualidade. Isso é bíblico, isso é claro. Ou seja, todas as pessoas na Igreja Católica devem ser acolhidas, respeitadas, amadas. Porém, o pecado nunca deve ser aceitado, porque Jesus condenou o pecado. Jesus ama o pecador, mas condena o pecado. Por fim, é bom refrescar a memória das pessoas a respeito do que a doutrina católica ensina. Então vamos pegar Catecismo da Igreja Católica, número 2357 e 2358, sobre castidade e homossexualidade. A homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem se revestido de formas muito variadas, através dos séculos e culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procede de uma verdadeira complementariedade afetiva sexual, não podem, em caso algum, ser aprovados. Ou seja, meus irmãos, o catecismo deixa bem claro que uma pessoa que pratica tal ato não pode participar da comunhão. Portanto, meus irmãos, não pode estar em pecado. Não existe pegar qualquer citação de qualquer pessoa, de santo que seja, para justificar, porque quando o santo fala a respeito de qualquer assunto, se não for desse assunto específico, você não pode pincelar uma fala de um santo ou justificar como, enfim, o cantor fez, para justificar que comunga, vive casado há 2 anos com outro homem, né? Vive relações sexuais com outro homem e está vivendo em comunhão? Não pode, é pecado. Vamos para o 2358 e o 2359 para a gente entender melhor o que a Igreja diz. Um número considerável de homens e mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas. Essa propensão, objetivamente desordenada, constitui para a maior parte deles uma aprovação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Ou seja, a Igreja nos ensina que nós devemos acolher. Evitar-se-á, em relação a eles, qualquer sinal de discriminação injusta. Nós não podemos discriminar, ok? Essas pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus, e se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. A palavra de hoje faz
renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É isso que o catecismo vai falar. Bem, hoje a palavra vem de encontro com essa citação do catecismo. E o 2359 vai deixar bem claro o que a igreja ensina a respeito disso. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras de liberdade interior e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. Ou seja, nós devemos sempre acolher essas pessoas, amá-las, respeitá-las. Eu não vejo impedimento nenhum em uma pessoa dessa ter uma vida ativa na Santa Igreja, desde que viva o que o catecismo da Igreja instrui. Viva a castidade. Portanto, se duas pessoas do mesmo sexo, que se dizem católicas, que vão frequentar a Santa Missa, se viverem como um casal, viverem unidas, infelizmente, meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Não pode comungar, pois vive em pecado grave. A Igreja Católica ensina essas pessoas a viverem a castidade. Não se trata de falta de respeito, mas sim de opor-se à lei natural, de um relacionamento de duas pessoas do mesmo sexo não nascem filhos, são contrários à ordem natural. Deus só cria o homem e a mulher justamente para povoar e procriar a terra. Então, não existe outro caminho. Gostando ou não, isso não é minha opinião, isso é o catecismo da Igreja Católica que fala. Tudo que eu falei aqui é baseado no ensinamento do catecismo. Ou seja, a Igreja não condena uma tendência, porém a Igreja condena o pecado. Jesus, ele acolhe a todos, porém Jesus não acolhe o pecado. Jesus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Portanto, todos que estão querendo, vamos dizer, surfar nessa onda aí, com relação a isto, vamos ser bem claros, é esta a palavra da igreja e isso nunca vai mudar. Porque se isso fosse tentado ser mudado, nós precisaríamos mudar a palavra de Deus. E isso é impossível. Então essa é a verdade que a igreja defende, as pessoas aceitando ou não. Essa é a verdade da Santa Igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.